como é que você enxerga a relação inteligência artificial e humanidade? Tem alguns filmes futuristas que eu gosto de, né, desses, vamos dizer assim, produtores que tentam materializar. Eu sou muito visual, adoro um filme, adoro ver vídeo e tudo mais. Em que, num futuro, né, com 10 anos, por exemplo, o que seria possível com inteligência artificial? Será que esse assistente, né, que seria um assistente de pessoa física, me lembro, eu vou voltar um pouquinho. Anos atrás, estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim, ó, não vejo a hora de assumir um cargo de gestão na empresa para eu ter um assistente. Tinha essa característica, né? Poxa, um diretor, tem lá um assistente que marca agenda, que atende telefone, que dá resposta. Faz um trabalho administrativo. Sim. E isso hoje, a própria Alexa ajuda muita coisa. Ela virou esse assistente mais simples. Então, eu diria que qualquer profissional pode se dar ao luxo de ter um assistente e a inteligência artificial seria esse assistente. Então, daqui a 10 anos, talvez, muita coisa vai ser assessorada por esse tipo de assistente que já vai marcar, né, sei lá, uma manutenção no teu veículo ou já vai mandar cortar tua grama, coisas nesse sentido, tá? Agora, dentro dessa linha de possibilidades mais inusitadas, tempos atrás eu fiz aquele teste da saliva de DNA para saber tanto histórico ancestral quanto algumas características, né, de propensão do teu gene, o que você é mais propenso ou não, enfim. Então imagina só, super acessível, você pode ter o seu DNA. Por que você toma 500 miligramas de, né, um analgésico quando você está com dor? Por que não é 175 ou não é 649? A gente ainda trata a doença, a gente não trata o indivíduo, né, na área médica como... eu estou dizendo na maioria, né? Tem casos que são individualizados. Então, eu acredito que daqui a 10 anos algo seja muito individualizado. Então, você vai estar com algum dispositivo. Hoje a gente tem relógio, né? Mas camiseta, óculos, qualquer coisa que encosta em você, vai falar, olha, você precisa se hidratar em tantos mililitros para que você mantenha a tua saúde. Ou você está sentindo dor tal, toma tanto de tal coisa, isso vai ser um pouco mais acessível. Então, eu acredito que, assim como o Bill Gates comentou, o médico generalista, né, o clínico geral, ele talvez seja substituído por algum tipo de inteligência artificial especializada, que ela tem sensores, tem dados, para que ela possa te ajudar com uma tomada de decisão. Legal. Eu não sei se você conhece, mas às vezes eu escuto um cientista geopolítico, não sei se você conhece o professor Roque. Professor Roque, eu me lembro... Ele é um cientista político, tem um canal muito forte na internet e ele tem falado muito sobre questão geopolítica, das guerras e tal. E eu ouvi, assistindo ele num podcast, ele falou que provavelmente a inteligência artificial vai se tornar a religião do futuro. Porque ela vai falar as questões que eu quero ouvir, ela vai editar a maneira que eu vou viver, ela vai resolver a questão da economia, do dólar, questão fiscal, as questões da guerra. Hoje, provavelmente, vamos dizer assim, olhando para as questões militares, deve ter gente do corpo militar estudando questão de inteligência artificial no uso para a guerra também. Sem dúvida. Então, assim, ela vai se tornar, vamos dizer assim, o resolvedor dos problemas da humanidade. Aí fica a pergunta para nós. Qual o seu maior desafio como cristão no mercado de trabalho que lidar com inteligência artificial, que constantemente está em contato com inovações tecnológicas que transformam a vida e a sociedade e a maneira como as pessoas consomem conteúdo, trabalham e vivem? Como é que isso desafia a sua fé? Se isso que você falou acontecer, e é provável, né? Existem teorias nesse sentido, será que não está aí o anticristo? Alguma coisa, né? Que pode ser uma pessoa robotizada, que tem uma inteligência artificial, que é um ciborgue, né? Tem um nome para isso, em que ele consegue resolver problema de guerra, financeiro, enfim, né? O famoso salvador da pátria.
Talvez. É fácil de imaginar essa possibilidade. Por quê? Porque é um robô que está ali. Ele não esquece nada, ele sabe a linguagem que ele vai convencer, ele sabe Sim. qual é o ponto de tentação mais fácil para determinado tipo de povo, etc. Então, pode ser que isso aconteça. Então, eu acredito que o maior desafio nosso, Daniel, nesses tempos atuais, e não é de hoje, eu acho que isso é ao longo da história, é de fato defender a nossa fé quando algo, e esse algo pode ser a sua vida, é colocado à prova. Então, quantos de nós de fato está disposto a morrer Sim. quando colocado em prova a sua fé, ou em questão a sua fé? E a gente tem vários exemplos, né, principalmente de irmãos que estão, né, na Síria, a gente orou recentemente por isso, inclusive, em que a pessoa vai lá e aí, você é cristão? Não, eu não. Entendeu? Porque um sim vai tirar a tua vida. Então, nesse sentido, a inteligência artificial, e aí tem uma questão lá do Oriente, em que eles falam o seguinte, ó, vocês no Ocidente, vocês pagam para ter uma ferramenta escutando você 100% do tempo, o celular, Alexa e tudo mais. Então, se tiver uma lei dizendo o seguinte, ó, mate todos os cristãos, no Ocidente é fácil, a inteligência artificial já sabe quem é quem não é. Inclusive quem é fake, entendeu? A ovelha aí, né, o lobo em pele de ovelha. Então, isso vai acabar acontecendo, ou seja, eu deveria estar preparado para defender a minha fé, custe o que custar. Então, a inteligência artificial, ela pode sutilmente deturpar a palavra, por exemplo. Sim. Porque, do mesmo jeito que muitas pessoas já abandonaram a Bíblia em papel, estão só com ela em aplicativo, não é difícil imaginar um mundo em que a Bíblia vai ser na inteligência artificial. Sim. E, de repente, ela começa a mudar ali o conceito de alguma coisa, ninguém vai ter condições técnicas de desdizer aquilo. Né? A gente passou por vários momentos na história de queima de livros, queima de arquivo, queima de um monte de coisa. Então, eu acredito que Deus não vai deixar a palavra dele, né, ser mudada enquanto Jesus não voltar. Sim. Mas o homem pode tentar isso. O inimigo pode tentar isso, entendeu? Aliás, ao longo da história ele tentou de diversas maneiras, né? E a palavra de Deus continua aí, firme. Exato. E a Bíblia hoje ainda é o livro mais vendido e lido no mundo, né? Mas você concorda que pode ser uma pedra de tropeço muito mais do que uma vantagem, uma oportunidade de estudar a palavra. Sim. Aliás, assim, a gente tem visto muita gente abrindo mão da verdade das Escrituras, né? Não tratando ela mais como inerrante e infalível. Exato. E eu digo o seguinte, a partir do momento que você abre mão da Bíblia como verdade, como regra de fé e prática, como inerrante, infalível, como a fonte de sabedoria, da revelação de quem Deus é, de quem nós somos diante de Deus, do que Ele fez por você, você está aberto a qualquer proposta. E se a gente não ter a Bíblia como fonte de verdade e deixar que a inteligência artificial molde a nossa fé e parar de olhar para a Bíblia, então nós vamos começar a ser alimentados por uma inteligência artificial que pode fazer o que ela quiser. Aliás, acho que você já ouviu um ditado que diz que a Bíblia também é a mãe de todas as heresias, né? Então... Mas você quer ver, ó, se a gente voltar na época, você citou Lutero, por exemplo. Imagina só na época, algumas coisas que ele escreveu que é a opinião dele, que não necessariamente é o que está na escritura, mas muitas pessoas seguiram e consumiram Lutero. E talvez se desviaram do caminho. E assim como, né, cada época teve a sua tecnologia. Eu estava discutindo, né, em casa lá com meus filhos. Tá, qual era... Dá um exemplo de uma tecnologia na época de Jesus. Poxa, tem algumas bem interessantes. Uma delas é estrada. A estrada, na época de Roma, foi uma tecnologia que facilitou, né, o ir e vir ali das pessoas. Assim como armazenamento de água, enfim, tem várias outras tecnologias. E isso pode ter sido, né, vamos dizer assim, usada de forma errada para aumentar assassinato, para emboscadas, né? E se eu usasse a tecnologia para uma coisa que é contra o que a Escritura está nos dizendo. O que eu vejo hoje, e é potencializado, e talvez isso seja até parte do plano do inimigo, aí, do mundo caído, é essa velocidade de espalhar o mal. É muito rápido. A gente está hiperconectado.
Tem um filme legal também que mostra lá quando... Né, imagina que tá todo mundo no seu carro autônomo. Você falou da sua filha, né? Com carta que vai ser uma inteligência artificial. Alguém em algum lugar pode dar um enter e travar todos os carros e ir para o mesmo lugar, para o mesmo, né, causar um acidente em massa. Esse tipo de coisa, no mundo hiperconectado, é possível. Você perde um pouco o controle e autonomia. Então, ter a sua casa 100% automatizada é interessante. A gente viu um vídeo nesse congresso semana passada, que agora você vai ter que imaginar, tá? Quem está escutando a gente aqui, que eu não sei nem pesquisar esse vídeo que alguém apresentou lá. Mas era uma pessoa que tem a casa hiperconectada. Então, tal, né? Alexa isso, Alexa aquilo, legal. Aí a pessoa vai fazer um tratamento dentário e vai falar assim. Aí fala, ó vendedor, ó vendedor. E a porta da casa dele não abria, estava caindo uma chuva federal. E aí passa a vizinha dele, cumprimenta, pergunta se ele quer ajuda, põe a chave, vira a fechadura e entra na casa dela. Então, será que a gente precisa estar sempre, né, abrindo aí a nossa vida com tecnologia digital? Porque não existe privacidade no mundo digital. Esse é o ponto. Você sempre vai dar um aceite. Eu aceito enviar meu dado, eu aceito. A gente aceita. A nossa cultura ocidental facilitou esse aceite de uma forma... como é que eu posso dizer? Muito fácil, assim. A gente não dá valor para o nosso dado. É só colocar o meu e-mail? Beleza. Você viu aquela empresa que estava escaneando a íris? Vi. Ela estava no Brasil. Ela criou o que chama de World ID. Essa é a ideia deles. Cada ser humano tem a íris que é única e individual. É muito mais do que a digital. E eles tiveram a grande ideia de criar uma cripto, né, fazer um blockchain da sua íris. E eles estavam pagando lá o equivalente a R$700, se eu não me engano, na época, 3, 4 meses atrás, no Brasil, para quem estivesse disposto a escanear a tua íris. Será que eu faria isso? Será que eu preciso ter tanta coisa assim digital? Por que eu preciso dar um dado desse tão importante para alguém que eu não sei para que ele vai usar, né? Exatamente. Eu já fiz essa besteira, né? Eu fiz o meu teste de DNA. Eles têm meu DNA nos Estados Unidos em algum lugar. Então, para fazer um clone, não sei para que vai servir fazer um clone meu, mas enfim, é possível. Você mencionou minha filha, voltando um pouquinho para trás, ela uma vez começou a conversar com a Alexa. E conversa com a Alexa, papo vai, papo vem. De repente eu recebo assim no meu celular, compra. Cartão lá, R$900. Eu falei, mas onde que eu comprei R$900? Eu não comprei em lugar nenhum. Aí fui ver, cartão, falei, Amazon. Falei assim, caramba. Aí eu perguntei pra minha esposa, o que você comprou de R$900 na Amazon? Assim, você tá louco? Eu não comprei nada. Eu falei, não é possível, alguém comprou alguma coisa. Aí eu fui ver lá, entrei no negócio lá de pedidos, era um produto nada a ver. Aí eu falei, meu Deus, assim... Fui hackeado, né? Eu olhei cartão, entrei no cartão, pedi pra bloquear e tal. Até eu descobri que a minha filha tava falando com a Alexa. Aí eu perguntei, filha, o que você tava falando com a Alexa? Eu tava conversando com ela. Falei assim, mas você comprou alguma coisa? Não comprei nada. Mas ela não te perguntou nada? Não. Aí eu fui olhar, entrei lá no negócio de comando, eu vi, pode comprar? Ela, pode. Comprou inteligência, a Alexa, de alguma forma, entre o que ela falou, a Alexa entendeu e respondeu, fez uma compra. Deu um trabalho para cancelar. Mas esses são os perigos, vamos dizer assim, de né, tanta inovação. É a mesma coisa. Com carro, né, autônomo, carro elétrico, aliás, vão separar o carro autônomo, independente do motor dele. O que ele toma a decisão, né, por dirigir. Tanto de problema que já deu. Tem um caso famoso no Brasil de uma apresentadora de TV, não vou falar o nome dela, mas que tem isso na internet, que ela, olha que legal, o carro autônomo, o carro atropela ela ao vivo. Então, isso pode acontecer. É a mesma coisa, por exemplo, de uma mão robótica de operação. A gente não falou de operação, mas a área da medicina está sendo altamente impactada, né, pela tecnologia de todas as áreas, robótica, IA e tudo mais. Sim. Então, operação à distância já existe, já está comprovada que funciona. Então, agora, para chegar nesse ponto, quanto de problema e de teste errado deu antes?
Então tem o efeito colateral, né, da inteligência artificial, da tecnologia, sempre tem um efeito colateral. Tratar isso de forma consciente, intencional, vou testar num ambiente controlado, é a melhor opção para os meus profissionais, para o cristão não cair numa cilada aí sem saber.